gente! Hoje eu quero bater um papo com vocês e daí eu tenho esse monte de roupa, tem até meu isqueirinho aqui do Zafari junto, pra dobrar, e enquanto eu vou dobrando a gente vai aí batendo um papo bem legal. Eu deixei acumular essas roupas, essa semana foi bem puxado aqui, na verdade, o trabalho, e meio que acumulou, né, porque daí acabei lavando roupa e acabou acumulando. Mas o que eu queria conversar com vocês? Justamente essa questão da organização. Por quê? Porque tudo que a gente tem aqui fora é o que estamos aqui dentro. Vocês percebem que eu comecei o vídeo falando para vocês que essa semana para mim foi uma semana bem turbulenta, ou seja, eu estava desorganizada dentro de mim por conta de toda a situação que eu estava vivendo durante a semana. Foi uma demanda de trabalho maior do que eu estou acostumada, teve o feriado da semana passada que acabou ali fazendo com que eu me desorganizasse um pouco e, consequentemente, a casa desorganiza junto. Eu mantive a casa bem organizada até essa semana, né? Fui fazendo peça por peça, tinha feito uma faxina geral no sábado passado e fui fazendo peça por peça essa semana para poder não ter tanto acúmulo de sujeira. E gostei dessa ideia de fazer peça por peça, acho que eu vou seguir nessa linha, sabe? Mas essa questão da organização é muito importante, gente. Por quê? Sei que vocês gostam de ver, né? Eu vou baixar aqui um pouquinho. Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente olha as coisas, os cômodos desarrumados, às vezes sujos, às vezes o nosso roupeiro tá todo em desordem e a gente não consegue entender muitas vezes o porquê isso acontece. Mas se a gente refletir, se a gente olhar para dentro de nós, a gente vai ver como tá bagunçado o nosso coração. E isso faz com que reflita nas coisas fora de nós. Então, eu não sei que situação você está passando aí, mas assim como eu consegui identificar o que estava acontecendo na minha vida essa semana, do motivo pelo qual, né, eu acabei me desorganizando, você também pode fazer essa reflexão, sentar um momento junto aí com você, pensar um pouco nas coisas que estão acontecendo na sua vida pessoal, com as suas relações. Relações aqui eu não estou dizendo relação conjugal especificamente. Às vezes a gente tem ali alguma situação com mãe, com pai, às vezes são amigas. Então por isso que é tão importante quando a gente consegue identificar o que está acontecendo e conseguir com isso modificar esse estado dentro. Muitas vezes a gente sim precisa pedir uma ajuda, precisa recorrer a outra pessoa para que essa outra pessoa nos auxilie, nos oriente, um terapeuta, né? Porém, às vezes a gente consegue identificar o que está acontecendo, mudar esse estado e fazer diferente e voltar ao normal, né? Então, essa questão da organização, se a gente não percebe, a gente acaba influenciando na nossa vida profissional. Aí as coisas parecem que não andam, parece que onde a gente põe a mão, acontece alguma coisa, não funciona, não dá certo. Aí esse tipo de desorganização acontece também na nossa vida pessoal. A gente acaba entrando em conflitos com as pessoas por conta do estresse que eu tô vivendo, por conta da situação que não tá sendo boa, que tá sendo desafiadora. Então por isso que é tão importante a gente ver, analisar, observar e ver o que pode ser feito para mudar esse estado que a gente se encontra, para as coisas fluírem de novo, para as coisas voltarem a funcionar novamente na nossa vida. E é uma coisa que a gente não tá livre de que aconteça, né? A gente é humano, as coisas acontecem, muitas vezes a gente foge ao controle, muitas coisas que acontecem na vida da gente, a gente planeja, mas chega um momento que pode ter algo que mude tudo, né? E acaba que acontece de outra forma, aí a gente não consegue lidar com essa nova forma que acontece, um encerramento de ciclo, início de outro ciclo. E isso faz com que a gente acabe ali realmente se desorganizando. Mas quando a gente tem uma clareza do que pode estar acontecendo, que a gente senta com calma, analisa, vê o que pode ser, a gente consegue transformar e sim, ficar organizada novamente. Agora,
se você sempre teve esse problema com essa questão da organização, que você não consegue se organizar, é porque você deve ter alguma coisa interna dentro de você que não está corrigida ainda, que você talvez não tenha ainda se ligado no que é, está ainda no seu inconsciente. Ou você sabe o que é, mas não quer olhar para isso ainda, não está pronta para resolver essa situação. E isso acontece muito das pessoas ali, por exemplo, né? Ver que tem algo que não está funcionando na vida delas. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo de uma cliente que eu atendi já e que ela estava passando por uma situação na vida dela que o relacionamento estava bem insatisfatório, bem mesmo. Deixa eu botar mais pra cá, parece que minha cabeça tá cortada. Aqui acho que melhorou, né? E aí vocês veem melhor eu dobrando. O casamento dela estava bem insatisfatório, bem mesmo, sabe? Bem estranho, assim, tudo. E a gente começou a fazer um trabalho para ela começar a olhar mais para ela, para a vida dela. E que ela decidisse o que fazer com esse relacionamento depois. Porque não era uma questão de abuso, nada disso, era uma questão disfuncional que tinha ali naquela situação. Ela não trabalhava, ela procrastinava, ela passava o tempo todo estudando e ela dizia que ela queria trabalhar, que ela queria ter independência dela. Mas ela passava o tempo todo estudando. Sabe aquela coisa assim, que tu faz um curso, faz outro curso, faz mais outro curso e nunca tá bom, tu nunca consegue botar em prática, tu fica procrastinando? É justamente porque tu entra numa zona de conforto mesmo com a tua vida estando toda ruim. Porque naquela zona de conforto, querendo ou não, tu conhece. Agora, o novo de pegar uma responsabilidade e ir pra vida, né? Isso tu não conhece ainda. Então, é normal que aquilo não se torne uma prioridade no início, justamente porque tu não tá, talvez, preparada para isso. E era o que aconteceu com a minha cliente. Então, ela resolvia, né? Não, eu quero trabalhar, eu quero voltar ao mercado de trabalho, porque eu era outra pessoa, não sei o quê. Mas ela não conseguia sair daquele estado. Ela passava como uma criança, eterna estudante, sabe? E ao mesmo tempo ela cobrava esse homem porque ela queria mais coisas na vida dela, ela queria que mais coisas acontecessem, mas ela não saía do lugar. Então, por quê? Porque ela não queria olhar para uma dor que ela tinha interna da criança dela, né? Em que ela deveria crescer. Ela deveria pegar as rédeas da vida dela, ter as responsabilidades de adulto, realmente ser uma companheira para o esposo dela e não uma filha para esse esposo. Filhos eles já tinham, né? Só que isso ia gerando nela um estresse. E não era interessante, por quê? Porque mesmo na reclamação dela, nessa dor dela que não estava bom naquilo que ela estava vivendo, estava confortável. Por quê? Porque ela não precisava se esforçar para sair daquele lugar que ela estava naquele momento. E se ela quisesse tomar as rédeas da vida dela, organizar a vida dela profissional, organizar a vida pessoal dela, ela ia ter um esforço. E esse esforço ela não estava querendo pagar para ver. Ela acaba até desistindo da terapia com o tempo, né? Porque ela não achou assim que um resultado mágico, né? Porque era o que ela queria, mágica, e não, a gente não vê mágica. E continua na vida que ela escolheu, que é essa. Tá errado? Não, tá. Desde que você esteja bem nessa situação que você tá. E não era o caso dela. Ela sofria com isso. Ela não se sentia bem nessa situação de ficar sem ter uma independência financeira. Porém, ela também não queria fazer nada para modificar esse estado, né? Porque para ela ali era melhor ficar reclamando, brigando com o marido, como um bebê, né? E assim segue a vida dela e tá tudo certo. Então, por isso que é muito importante a gente ter clareza do que queremos para nossa vida e qual é a nossa prioridade principal. Quando a gente consegue entender qual é a nossa prioridade, do porquê que eu ainda tô nesse lugar, porquê que eu não fiz diferente e o que eu quero, aí as coisas começam a ter outro rumo. Mas enquanto a gente fica culpando outras pessoas ou
entendendo que precisa modificar nossa vida para sair, mas não quer, não há o que faça a pessoa sair. Então agora eu tava dobrando, porque realmente estava desorganizado tudo, né? E disse, eu vou conversar com as minhas amigas e vou comentar com elas um assunto que realmente fez sentido essa semana para mim. E eu tava mesmo desorganizada por conta da situação profissional, que realmente estava bem assoberbada. E aí eu pensei, eu vou aproveitar para dobrar tudo isso, organizar tudo isso e falar com as minhas amigas para contar para elas o que está acontecendo. Tirando isso, gente, foi tudo muito bom essa semana. Tirando toda essa parte dessa desorganizaçãozinha, o resto foi tudo bem, né? E é isso, gente. Então agora eu vou seguir aqui, né, dobrando nessas roupinhas, amando a companhia de vocês. Eu gosto, sabe, de fazer coisas da casa, sempre gostei. E depois eu vou, então, seguir no nosso vídeo, que vai ter bastante coisa legal aí. Fiquem comigo. Gente, agora nós vamos fazer aí uma receitinha de bolacha de baunilha. E para isso a gente vai precisar de 200 gramas de manteiga ou margarina sem sal. Precisamos também de 200 gramas de açúcar refinado. Precisamos de 1 colher de chá de fermento. Precisamos também de 2 ovos que eu não peguei. Vou pegar agora os 2 ovos aqui. Precisamos também de aproximadamente 500 gramas de farinha de trigo. 1 pitada de sal. Deixa eu pegar aqui o sal. E 1 colher de essência de baunilha. Eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar também esse passo a passo. Então, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai primeiro colocar a farinha de trigo. Eu meço nessa xícara, tá? Tem aproximadamente 200 gramas. Eu não sei onde é que tá o meu medidor. E até eu tenho que pegar outro. Até hoje eu tava no super com a minha filha, que eu comentei com ela. A gente tem que pegar um medidor, senão fica ruim, tem que estar experimentando aí o ponto, né? E aí aqui mais um pouquinho. Agora vamos botar aqui os ovos. Agora vamos colocar o açúcar. Essa bolacha aqui é super rápida, super simples. É pra fazer assim, ó, quando tá naquela hora que quer comer algo bem rapidinho, vai receber aí uma visita, alguma coisa, pronto. É essa bolachinha. Uma pitadinha de sal, e é bem assim mesmo, gente. Bem assim mesmo como eu tô fazendo, vai dando tudo. Eu gosto de coisa rápida e prática, que não prenda a gente muito na cozinha. E a margarina, que tinha aproximadamente umas 100 gramas. Eu vou abrir essa aqui, que eu vi que tava terminando a minha. E daí já peguei uma nova. Ai, gente, eu sou meio do olhômetro, né? Vocês perceberam, né? Sou assim mesmo. Acostumem. Mas eu vou passar a receita direitinho, tá? Só seguir ali a receita, que dá bem certinho. E aqui o fermento. E a baunilha. A
baunilha tá até terminando, eu tenho que comprar outra. Agora eu vou misturar tudo e já venho mostrar pra vocês. É só misturar agora, tá? É mão na massa mesmo, misturando até ficar no ponto. Ó, gente, essa aqui é a consistência da massa, então agora a gente vai começar a modelar ela para botar na forma e começar a assar. Você pode fazer ela com forminha decorativa ou simplesmente fazer rolinhos, assim, ó. E colocar, pode até botar um garfinho ali e tal, né? Eu hoje vou fazer com rolinhos, mas não vou me atentar muito em colocar garfinho, vou fazer bem simples mesmo. Aqui nós vamos botar todinhas elas. Garfinho pra vocês verem. Então eu passo um pouquinho na farinha e aí é só ir achatando elas, ó. Só ir achatando elas. Como elas não são de se desmanchar, né, porque a farinha de trigo não é maisena, elas não costumam grudar uma na outra. Então elas podem ficar mais juntinhas. Mas se vai usar aí maisena, aí já tem que separar mais. Deixei já o meu forno, 180 graus ali, né? Deu 2 formas, ó, deu bastante bolachinha. Às vezes a gente tem uma visita, né, de última hora. Essa é uma grande opção. Vocês viram aí que super rápido, dá em torno aí mais ou menos de uns 45 a 50 minutos pra fazer. Então, mais ou menos 1h30 já dá para servir em um cafezinho. É o tempo que você tá aí conversando com a sua amiga, ou se já quer adiantar e deixar pronto, se ela avisa que tá indo, né? Mas é algo que não prende realmente a gente na cozinha. Prontinho. Agora vamos levar pro forno e daqui a pouco eu trago o resultado. Ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu já tirei algumas, né, que já estavam prontas, ó, bem bonitas. Elas saem, tá, quentes e saem meio molinhas, porque se deixar mais vai queimar. Então, ó, tá bem douradinha em cima. E aí, aqui agora elas vão esfriar e aí que elas vão ficar no ponto da bolachinha, que elas vão ficar mais durinhas, certo? Agora eu vou tirar as outras e já mostro pra vocês. E esse aqui, então, foi o resultado. O que a gente faz agora? A gente espera esfriar e coloca em potinhos. E daí pode servir já com um chazinho, um tererê, um chimarrão, né? Aqui no sul a gente toma bastante chimarrão, um café, pode comer com leite, tem pessoas que gostam com leite também, né? Pode colocar, se quiser colocar algum mumu, alguma doce de leite, né? Nelas também pode. Um chocolate. Então fica aí a sua imaginação e a sua criatividade. É isso então, minhas amigas, hoje já tô finalizando o vídeo, saiu até a pipoca, a Ana tá lá lidando com um gelo que tá fazendo tererê pra nós.
Então a gente vai servir aí pipoca, bolachinha, tererê e finalizar e desejar para você uma excelente semana, que seja abençoada, que você tenha muita energia para concretizar e realizar o que é sucesso para você. Que o seu sucesso, ele se expanda por todas as pessoas que estão na sua volta para sentir essa energia maravilhosa e positiva que você vai transmitir aí, assim como eu, assim como todos nós. Até o próximo vídeo.